Ora bem, neste vídeo eu quero falar-vos de duas estruturas de dados, mas antes de irmos para as estruturas de dados propriamente ditas, perceber o porquê de surgirem essas estruturas de dados, pegando aqui nos nossos arrays, que são conjuntos de coisas, não é? Que a gente coloca lá dentro objetos inteiros, strings, o que a gente quiser, e tem basicamente duas grandes operações, senão não eram muito úteis, que é, eu consigo lá meter informação e consigo retirar de lá a informação. Portanto, inserir e remover. No entanto, há conjuntos de coisas que limitam um pouco as operações que eu posso fazer. Eu posso lá inserir e posso remover coisas, mas elas estão limitadas por algumas regras. Dando aqui um exemplo do dia a dia, se pensarmos numa discoteca que tem um porteiro à porta, quer dizer, hoje em dia, não é, com a pandemia, a coisa não é bem assim, mas não, antes da pandemia havia um conjunto de discotecas que nem toda a gente conseguia entrar. Portanto, há ali um conjunto de regras que para eu poder entrar, para poder inserir uma pessoa, digamos assim, no conjunto de pessoas que estão dentro da discoteca, elas têm que satisfazer uma série de condições. A começar por conhecer pessoalmente o porteiro, não é? Normalmente isso é uma boa maneira de entrar na discoteca e a parte do estar bem vestido acaba por ser um pouco secundária. Mas pronto, isso é outra história. Então, aquilo que eu vos vou mostrar agora são dois tipos de conjuntos que eu posso lá meter coisas e tirar de lá coisas, mas que a forma como eu coloco lá e retiro está sujeita a algumas regras. São eles as stacks, ou pilhas em português, e as queues, ou filas em português. Eu vou usar muito o termo em inglês, porque é o termo que vocês vão usar mais. É muito raro vocês na vossa vida profissional dizerem pilha ou fila. Vocês dizem stacks, ou stack, ou queues, portanto vamos usar esses termos. Então, a stack nós já vimos. O que é uma stack? Eu antes de... Aliás, logo no início do semestre comecei a falar nas stacks a propósito da recursão. Lembram-se? Então, eu vou aproveitar para recordar o que é uma stack com alguns dos livros de programação que eu li há uns anos e que me marcaram de alguma forma na altura. E aproveitam e ficam a saber, e até talvez alguns de vocês queiram também conhecer esses livros. E vou usá-los para construir uma pilha de livros, uma stack de livros. Portanto, o primeiro livro que eu vos tenho para mostrar é este, um grande calhamaço, Code Complete. Eu vou colocá-lo aqui. Okay? Agora temos o Beautiful Code, um exercício, um livro que fala sobre a beleza de como um código às vezes tão simples consegue fazer coisas tão incríveis. Uma série de exemplos. Este livro marcou-me especialmente. É um livro relativamente fininho, lê-se bastante bem, da Pragmatic Programmer, e tem dicas, como o nome indica, muito pragmáticas, muito diretas, de coisas que melhoram a nossa capacidade de programação. Eu ainda hoje uso diariamente algumas das técnicas que aprendi neste livro. Portanto, estou aqui a empilhá-los uns em cima dos outros, não é? É essa a definição de empilhar. Ok, este é o livro que me fez pensar se eu realmente percebi alguma coisa de Java. Eu programei durante alguns anos em Java e achava que era um grande especialista em Java até comprar este livro. Este livro é dos livros mais incríveis sobre Java. Para quem quer dominar o Java, eu recomendo Effective Java. E finalmente, já depois de ter lido uma data de livros, achei muito interessante esta coletânea que esta pessoa chamada Joel Spolsky, muito conhecido na internet na altura, ele compilou uma série de crónicas ou artigos, se quiserem, sobre programação espetaculares, portanto, de todos os temas e mais alguns. Muito interessante também este livro. Ok, o que é que acabou de acontecer aqui? Basicamente, estes livros estão empilhados por uma certa ordem e eu não consigo voltar ao meu livro inicial, o primeiro livro que eu coloquei aqui, eu tenho que começar pelo último que lá coloquei. Portanto, eu para conseguir manipular esta pilha, eu tenho a tal regra especial que é eu só consigo ir buscar, para já eu insiro sempre os elementos uns em cima dos outros, eu não posso inserir no meio, ao contrário de um array que eu insiro onde eu quiser, e eu tenho que os retirar também dessa forma. Eu não posso ir lá remover um elemento qualquer como posso remover num array. Eu tenho que, para remover, tenho que ir ao primeiro, a seguir ir ao segundo, etc. Então, esta regra, em que nós vamos empilhando as coisas e depois retiramos pela ordem inversa,
basicamente dita o comportamento da stack. Portanto, resumindo, uma stack é uma estrutura de dados, tal como a queue é uma estrutura de dados, permite guardar um conjunto de coisas, até aqui nada de novo, é igual a um array, né? Um array permite guardar um conjunto de coisas, mas tem algumas características próprias. Podemos inserir coisas uma de cada vez, podemos retirar coisas uma de cada vez. Até aqui não há propriamente grande novidade. A novidade surge aqui. Temos que as retirar por ordem inversa à que inserimos. Portanto, a última que colocamos é a primeira que retiramos. E a estas estruturas que têm este comportamento, em que eu retiro pela ordem inversa à qual insiro, a gente dá o nome de LIFO. Last in, first out. Portanto, isto é as iniciais de last in, first out. Parece assim um palavrão alienígena, mas na verdade usa-se bastante nas empresas dizer que uma estrutura é um LIFO ou um FIFO, que é outra hipótese, que já vamos ver mais à frente. Portanto, o último que entrou, last in, é o primeiro que sai. Alguns exemplos da utilização de stacks no dia-a-dia, porque existem. Por exemplo, toda a gente que já foi comer a um restaurante de self-service já viu os dispensadores de pratos que lá estão. Né? Portanto, eles estão empilhados de uma forma que eu estou sempre a tirar o último que lá foi colocado. O que me leva a pensar como eles vão... A gente vai retirando pratos e, digamos, o serviço do restaurante a seguir lava pratos e volta a repor lá os pratos. O que me leva a pensar que estes pratos que estão aqui no fim, eventualmente já estarão lá há bastante tempo. Portanto, eu espero nunca chegar aqui ao fim. Gosto sempre que esta fila esteja bastante, esta stack esteja bastante cheia e que eu consiga tirar-os de cima. Um outro caso que eu não sei se vocês conhecem, eu agora, se isto fosse uma aula síncrona, ia-vos perguntar se vocês conheciam isto, não faço ideia. Mas no meu tempo isto existia. Isto basicamente tem uns reboçados cá dentro que estão empilhados e eu, quando carrego na cabeça do bonequinho, sai o que está em cima. Portanto, o último que entrou, digamos assim, na fábrica, o último reboçado que entrou aqui dentro deste compartimento, é o primeiro que vai sair. Finalmente, um caso mais dramático, mas que convém vocês estarem a par disto também, se calhar, é que existe uma política nas empresas, quando é necessário despedir, porque a empresa está com dificuldades financeiras, é que as últimas pessoas que entraram para a empresa são as primeiras a ser despedidas. Às vezes pensa-se que é porque essas pessoas têm menos experiência, como tal não são tão importantes para a empresa. Na realidade, a razão às vezes acaba por ser um bocadinho mais triste, é apenas porque a indenização que a empresa tem que pagar é menor. Porque, caso não saibam, a indenização, quando uma empresa vos despede, é obrigada por lei a pagar-vos uma indenização que é proporcional ao número de anos que trabalharam nessa empresa. Portanto, se vocês já trabalharam 30 anos numa empresa, vocês vão ter uma indenização bastante gorda. Se vocês trabalharam um ano na empresa, eu acho que nem sequer têm indenização nesse caso, ou têm uma indenização mínima. E, ok, isto é no dia-a-dia. Então, e em programação? Né? Quando é que eu utilizo stacks em programação? Já sabemos que elas são usadas para fazer a recursão. Portanto, sempre que eu chamo uma função, que se chama uma função, que chama uma função, isso vai empilhando. Não é só recursão, não é? Portanto, funções que chamam funções, elas vão usando a stack para ir guardando os vários scopes, lembram-se disso, que é para quando termina a função que foi chamada, ela começa a esvaziar o stack e vai repondo o scope que estava anteriormente. No entanto, há outros casos do dia-a-dia da utilização de computadores, que vocês já se separaram com eles, possivelmente, e que usam stacks. Um deles é o botão back do browser. Se pensarem bem, quando vocês navegam na internet, vocês vão entrando, vocês começam por entrar numa página, depois clicam num link, depois clicam noutro link, depois clicam noutro link. Cada vez que clicam num link, o que vocês estão a fazer é empilhar essa página em cima da stack. Né? A stack começa com o google.com, a seguir clicam no primeiro link do google.com, vem isso para cima, a seguir, dentro dessa página, clicam num link, vem outra para cima e outra para cima. Então o que é que faz o botão back do browser? Basicamente retira a última página que estava na stack. E a seguir ficam com a anterior e com a anterior e com a anterior. Uma coisa parecida com o back é a função undo, ou desfazer. Pronto. Que toda a gente conhece, obviamente, que basicamente, em vez de guardar páginas na stack, guarda operações ou transformações que a gente vai fazendo no nosso programa. No caso do Word, cada vez que eu escrevo uma palavra, por exemplo, eu coloco essa palavra na stack. A seguir meto um bold, eu coloco o bold na stack. A seguir
aumenta a fonte, ele coloca o aumentar a fonte na stack. Portanto, todas as operações que eu vou fazendo no meu documento, elas vão sendo empilhadas na stack. Qual é o resultado disso? Cada vez que eu faço undo, eu consigo ir buscar a última operação que fiz e desfaço essa operação e retiro da stack. A seguir desfaço essa operação, retiro da stack. Desfaço essa operação, retiro da stack. Por isso é que eu tenho que, para voltar ao ponto inicial, às vezes tenho que fazer uma data de undos, que é o ir desfazendo a stack até chegar ao ponto onde estava inicialmente. Um outro caso, um bocadinho mais menos comum, digamos assim, é, imaginem, por exemplo, linguagens de programação que têm que detectar expressões aritméticas que estão mal fechadas, que os parênteses não estão a bater certo, o número de parênteses que eu abro com o número de parênteses que eu fecho. Por exemplo, se a gente olhar de repente para esta expressão, a gente não faz ideia se ela está correta ou não, tínhamos de estar aqui a fazer umas contas. Como é que a gente resolve isto com uma stack? Bem, o algoritmo é muito simples. Eu vou percorrendo a expressão da esquerda para a direita, né? Portanto, dali para ali, e de cada vez que encontro um abrir parênteses, coloco na stack. E de cada vez que encontro um fechar parênteses, retiro da stack. Se eu chegar ao fim e tentar retirar um caractere, mas a stack estiver vazia, portanto, imaginem que eu cheguei aqui ao fim e ainda tenho que fechar este parênteses, mas a stack já está vazia. Então isso significa que ela é inválida. Ou então, se no final ainda sobrar um abrir parênteses, ainda ficar lá coisas na stack, então ela também é inválida. Para verem um exemplo relacionado com este caso aqui específico, por exemplo, aqui encontrei um parênteses, coloquei na stack. Coloquei outro, empilhei-o em cima do anterior. E aqui já vou com 3 parênteses empilhados na stack. Agora fechei um, retirei um. Abri meti um, aqui retiro, aqui abro. A certa altura já tenho 5 parênteses empilhados na stack que eu vou ter que os fechar todos, não é? A seguir fecho este, retiro, ainda abri aqui um e agora fecho 3. E o que é que aconteceu no final? Depois de eu fechar estes 3, ainda sobrou um abrir parênteses na stack, o que quer dizer que esta expressão é inválida. Ok, então quais são, digamos, as grandes operações de uma stack? São inserir um elemento no topo da stack, já sabemos que eu não posso inserir a meio, tem que ser no topo. Retirar o elemento do topo da stack e podemos também perguntar à stack se ela está vazia. Pronto, basicamente. E estes nomes que se dá a estas operações chamam-se push e pop universalmente. Vocês, se forem trabalhar com stacks no Japão, ou na Rússia, ou nos Estados Unidos, onde quer que seja, vocês vão ver lá o nome push e o nome pop. Portanto, têm que se habituar a estes dois nomes. Até nem se diz muito inserir uma coisa na stack. Diz faz aí push na stack ou faz pop da stack. Pronto. Então, como é que funciona? Eu tenho uma função push, eu coloco, neste caso, por exemplo, lá estou a meter caracteres, podia meter objetos, podia meter inteiros, o que eu quisesse, tal e qual como nos arrays. Portanto, neste caso estou a fazer um push do A, ele vai, o stack estava vazia inicialmente, portanto pus um A e a stack ficou só com um A. Quando eu a seguir faço um push do B, o B vai para cima do A, óbvio, não é? E se eu fizer um push do C, o C vai para cima do B. Portanto, neste momento a minha stack está com 3 letras. Se eu agora fizer um pop, reparem que o pop não recebe nada. O push recebe aquilo que vai colocar lá. O pop retorna aquilo que tirou do topo. Portanto, ele vai tirar o C, reparem que o estado da stack muda. Eu chamo o pop, ele retorna-me um C e eu fiquei sem o C dentro da stack. Se eu fizer um pop novamente, ele vai-me retornar o B e agora já só tenho uma stack com um A lá. Finalmente eu posso voltar a fazer um push e ando nisto para a frente e para baixo, né? Ou para cima e para baixo. Para a frente e para baixo é um bocado estranho. Para cima e para baixo. E finalmente, em qualquer momento, eu posso perguntar se aquela stack está empty ou não e ele vai-me retornar um boolean true ou false. Neste caso, obviamente, é false e claro que o isEmpty não muda nada na stack. Eu posso chamar quantas vezes quiser. Portanto, atenção que o push é uma operação que modifica a stack. O pop é uma operação que modifica a stack. Eu não consigo ir ver qual é o elemento que está na stack sem o retirar. Quando muito eu posso... Imaginem que eu quero saber... Mas qual é que é a letra que está no topo? Eu quero manter a stack igual, mas eu quero saber qual é a letra que está no topo. Eu posso fazer pop e a seguir push daquilo que acabei de fazer pop. Parece um bocado estranho, mas é assim que tenho que trabalhar. Ok, isto termina, digamos, a ideia da stack. Agora... entramos na segunda estrutura de dados, no tal segundo conjunto que tem regras muito próprias, que é a fila ou a queue. Bem, eu aqui não preciso explicar grande coisa. Toda a gente já esteve numa fila e sabe como é que isto funciona.
Quem está há mais tempo na fila é quem é atendido primeiro. Não? Portanto, o primeiro a chegar à fila tem a certeza que vai ser o primeiro a ser atendido, vai ser o primeiro a sair. Portanto, mais uma vez, uma queue é uma estrutura de dados. Portanto, volto a dizer, nós estamos a aprender estruturas de dados. Temos uma stack, é uma estrutura de dados, uma queue é outra estrutura de dados. Ambas permitem guardar um conjunto de coisas com características próprias, ambas permitem inserir coisas e retirar coisas, até aqui nada de novo. Onde é que isto muda? Aqui na queue temos que retirar pela mesma ordem com que inserimos. Já não vamos buscar o último que inserimos, vamos buscar o primeiro que inserimos. Eu insiro e a seguir vou pela mesma ordem. O primeiro que eu inseri que está lá à frente é o primeiro que eu vou retirar. Isto chama-se FIFO. Portanto, lembram-se, a stack era LIFO, o último que eu inseri é o primeiro que eu retiro, last in, first out. Eu agora tenho um FIFO, first in, first out. Só existem estes dois, não comecem a inventar filos e outras combinações de letras. Basicamente é LIFO e FIFO, são os que existem. Não preciso de entrar em grandes dissertações sobre a utilização de filas no dia-a-dia. Toda a gente lida com filas quase todos os dias que a gente sai de casa, a gente tem que lidar com filas, portanto não vale a pena falar nisto. No entanto, posso-vos falar da utilização de filas ou de queues na internet. Quando nós fazemos pedidos a um servidor, se houver muita gente a fazer pedidos ao mesmo tempo, o servidor não consegue satisfazer esses pedidos todos ao mesmo tempo. Claro que eu aqui coloquei, só para me simplificar, coloquei um servidor muito fraquinho. Imaginem um servidor que está num computador super antiquado, super lento, e ele só consegue processar 2 pedidos em paralelo. Depois vocês vão falar sobre isto nos próximos anos do curso, a possibilidade de processar pedidos em paralelo e o que é que limita isso. Mas posso dizer-vos que é normal um servidor processar 100 pedidos em paralelo ou mais. Pronto. Mas a certa altura há um limite. Há um limite de pedidos que ele consegue satisfazer em paralelo. E isso significa que os outros pedidos eles não vão ser rejeitados. Ou seja, nunca vocês, mesmo num servidor com grande carga, muita gente a aceder, nunca aconteceu de vocês irem lá. E quando eu digo um servidor é simplesmente irem ao facebook.com ou ao twitter.com, estão a ver, ou ao google.com, não interessa. Acederem ao site. Imaginem o que era vocês acederem ao site e aparecer uma coisa a dizer está cheio, volto daqui a um bocado porque está cheio o servidor. Não, isso nunca acontece. O que acontece é que se o servidor não consegue satisfazer o vosso pedido fica numa queue e, eventualmente, passado alguns segundos, esperemos, não minutos, ele há de sair da queue e entrar dentro. Ou seja, as 2 primeiras pessoas vão diretas para aqui, para estes 2 pedidos que ele consegue processar, e ele, mal satisfaça este pedido, vai buscar aqui um e estas pessoas vão avançando então os pedidos dela. E quando eu digo, volto a dizer pedidos aqui, eu sei que isto não é muito novo para muitos de vocês, mas o pedido é apenas o escrever um endereço no Chrome, por exemplo, num browser. Ok, portanto, como estão a ver, as queues são fundamentais para a internet funcionar. Portanto, é uma estrutura de dados essencial. Ok, vamos imaginar então que eu tenho uma queue que avança da esquerda para a direita, portanto, tendo em conta aqui este slide, claro que pode avançar ao contrário, mas é só para ser mais fácil vocês perceberem. E eu, normalmente, como surge muita confusão, quando a gente faz os diagramas das filas, se é para a esquerda ou para a direita, eu normalmente gosto de colocar aqui uma porta que indica em que direção é que vai a fila. Normalmente a fila vai em direção à porta, né? Não vai na saída da porta, mas sim na entrada da porta. Por isso, digamos, o António foi o primeiro a chegar e a seguir vai ser o primeiro a sair pela porta fora. A seguir vai o Manuel, a seguir vai o João. Então, isso significa que o António está numa posição chamada front. E o João está no fim da fila, chama-se rear. Okay? Usam-se estes 2 termos, front e rear. Tal como existe o push e o pop nas stacks, também existe o enqueue e o dequeue. Portanto, são 2 termos universais para as funções que colocam elementos na queue, que é sempre no fim. Aqui, quando se insere o elemento é sempre no fim da queue e quando se retira é sempre do início da queue. Pronto, portanto, é basicamente a mesma ideia do push e do pop, embora com uma lógica diferente. Os termos são diferentes. Pronto. Então vamos ver um exemplo, como vimos para a stack. Eu agora, para não haver dúvidas, enquanto na stack não havia dúvidas, porque eu estava a colocar no topo e toda a gente percebe logo o que é o topo, aqui eu fico na dúvida se estou a formar a fila para a esquerda, ou melhor, para a direita ou para a esquerda. Neste caso, eu estou a formar a fila para a direita, o que quer dizer que
ou melhor, estou a formar a fila para a esquerda, o que quer dizer que o front é o elemento mais à direita. Ok. Exato, não, desculpem, estou a formar a fila para a direita, o front é o elemento mais à direita, o que quer dizer que as pessoas entram pela esquerda, é isso, exatamente. Então, é como se eu tivesse aqui uma porta, se quiserem, né? Tenho aqui uma porta deste lado, e portanto, o A fica aqui à espera, a seguir o B vai para trás do A, mais longe da porta, pronto. Mesma coisa, se eu fizer o C, ok? Agora, se eu fizer um DQ, cá está, sai o A, que é o que está mais próximo da porta. A seguir, se eu fizer um DQ, sai o B. Isto é a mesma coisa que o POP, ou seja, eu chamo o DQ sem parâmetro nenhum e ele me retorna o elemento que estava no início da fila e retira-o. Faz as duas coisas. Portanto, diz-me qual é e retira-o. Ele muda o estado da queue. A seguir eu posso fazer um enqueue novamente e andar nestes DQs e enqueues sempre. E pronto, e até a fila eventualmente ficar vazia. Obviamente eu não posso fazer um DQ de uma fila vazia. Também posso a qualquer momento chamar o isEmpty, neste caso vai dar false, a única ocasião em que ele daria true era se não estivesse aqui nenhum elemento. E pronto, isto termina conceptualmente como é que funcionam as stacks e as queues, mas não há nada como fazerem um exercício para consolidar isto e que depois nós vamos resolver com calma na aula, mas que eu gostava que vocês resolvessem até ao início da aula, até porque há um quiz disponível neste momento no Moodle, onde vocês vão colocar precisamente qual é o valor das variáveis var1 e var2. E eu gostava que fizessem esse quiz, ele conta para aquela nota da participação, e quanto mais vocês trabalharem isto antes da aula, mais vão perceber o que vai acontecer na aula, em que eu vou explicar como é que agora se implementa uma stack, como é que se implementa uma queue, e uma série de outros tópicos interessantes. Bom estudo!